Então a gente faz questão, né, de uma forma bem transparente, lançar a entrega do carnê no dia de hoje. A população, e eu já vejo aqui algumas pessoas que já estão aqui, um empresário, você veja, tem o seu Sérgio, que foi o primeiro a vir pegar o carnê, é um cidadão, e o seu Francisco é um grande empresário, ele veio atrás do carnê também, porque ele sabe que no dia 15 de maio tem a responsabilidade do pagamento de IPTU. E eu dizia agora há pouco, infelizmente ou felizmente, não existe cidade, não existe estado, não existe país sem a cobrança de impostos. O Estado só sobrevive com a cobrança de impostos, com a cobrança de taxas e serviços. É agora saber condensar mais esses impostos pagos, o valor a ser cobrado, o que é arrecadado e como ele é gasto. Essa é a grande diferença. Mas de uma coisa nós podemos ter. O Gabriel estava junto quando numa palestra se dizia: tem duas certezas na vida, uma é a morte e outra são os impostos. Não existe sociedade organizada desde o início. Lembra quando lá Jesus Cristo tinha lá aquele cobrador de impostos, subiu na árvore, César, já era cobrador de impostos. E hoje as cidades para sobreviver precisam dos impostos. E o IPTU é o único imposto que ele vem, aquele valor de uma vez só no mês de maio, é um recurso extra, né, que sai daquela benefício de um mês a mês, e esse aí então, entra para o nosso escopo. O Mário vai passar rapidamente alguns números desse IPTU desse ano para que a gente esclareça bem. Mas eu gostaria que a imprensa, né, tivesse uma única voz só, que não houvesse assim uma contradição numa ou outra informação, que aquilo que fosse repassado aqui na tela, vocês prestassem bem atenção, para que a gente não pudesse passar nenhuma informação diferente para o consumidor. O IPTU ele foi lançado, ele existe um repasse do INPC, outros carnês vão ter um aumento maior porque não estavam cadastrados. Isso o Mário vai tentar explicar. Depois a gente fica aberto para algumas perguntas. Então, o IPTU com 30% de desconto, a previsão de R$ 3.926.702,99, representando um lançamento líquido, todos pagando em dia, de R$ 5.040.785,03. Constitucionalmente, aí existe, na verdade, a previsão de arrecadação de 3.926 e a distribuição. O mínimo, a saúde é 15%. Nós teríamos que repassar ou deixar destinado à saúde R$ 589.005,45. Pela média do último quadrimestre, nós investimos em saúde 23,98%. Então, o valor que a gente vai gastar, na verdade, são R$ 3.941.623,38. A educação, o mínimo é 25%, seria R$ 981.675,75. Como em Orleans, nós gastamos no último quadrimestre 30,52, é a média que eu adotei, R$ 1.198.429,75. Então, sobraria, fazendo os limites legais, R$ 2.356.021,79 para investir. Usando a forma de gestão que o prefeito utiliza, de gastar mais recursos na saúde e educação, sobra para investimento, custeio, enfim, do IPTU para o município R$ 1.786.649,86. Isso se todos os contribuintes efetuarem o pagamento. A gente sabe que tem uma média de 10% a 15% sempre que fica pendurado, normal. E negócio é normal também na administração pública, mas a gente sempre espera, dando transparência, que as pessoas efetivamente cumpram também as suas obrigações. O Jorge falou, a teoria do Estado, ela diz que o que diferencia uma pessoa da outra, na verdade, é o tributo. O que faz a diferença entre um regime de proletariado ou o pseudo-comunismo que se fala no mundo e o regime capitalista, a individualidade nossa é dada por nós sermos tributados individualmente, certo? Então, infelizmente, o Estado existe para servir o cidadão, mas também não existe Estado sem a contribuição do cidadão. Por isso que a função distributiva do Estado diz que ele geralmente arrecada de quem tem mais e distribui para quem tem menos, na ideia de fazer a justiça social e de tentar dar uma qualidade de vida suficiente para todas as pessoas. Isso não é no Brasil, isso é no mundo onde se tem tributação. Uma coisa importante evidenciar para vocês: nós fizemos um trabalho aqui através do IPARC, da Unesco, na verdade, que compreendeu
um monte de organização, de planejamento, de forma de visualizar a cidade. Até as menininhas que fizeram o trabalho de campo está aí, e as pessoas que vão usufruir somos todos nós, efetivamente. Então, quando você olha para esse trabalho, você vai visualizar o planejamento, você vai visualizar a justiça fiscal, porque se a pessoa tem um imóvel com a característica A, ela vai pagar o IPTU sobre a característica A. Se a pessoa está usufruindo de todas esses serviços públicos, ela também vai passar a contribuir. Então, esse ano o incremento do IPTU, na verdade, o reajuste, ele é o INPC, 3,43%, e o que incrementou de valor a maior são o recadastramento imobiliário, em torno de 980 novas unidades que não estavam cadastradas ou não estavam atualizadas, e para o ano que vem, depois de fazer planta genérica de valor e reestruturar, na verdade, todo o nosso planejamento urbano, são 27 km quadrados com imagem real de precisão de 2%, o João está aí, né, que pode até falar,